Pode na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Merak, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @Pode na Laje. Oi, gente, aqui é a Ana Eurico, apresentadora do Pod na Laje. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial que vai falar sobre a importância e questões, juvenis, focando aí na empregabilidade e oportunidades de jovens da cidade de São Paulo. Eu sou a Yasmin, me junto à Ana para apresentarmos o Pod na Laje. E hoje a gente tem com a gente Jonathan Salles, um ativista da juventude aqui na cidade de São Paulo. Bem-vindo! Valeu. Eu que agradeço aí o convite de vocês. A gente vai trocando essa ideia, vai ser um papo super bacana. Eu sou o Jonathan. Antes de mais nada, acho que a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou falar quem eu sou é que eu sou morador lá do Jardim Capela, o extremo da Zona Sul, extremo do quase em Itapecerica da Serra já. E passei minha vida inteira lá, morei minha vida inteira lá. Tenho 24 anos. Hoje eu sou líder do núcleo jovem do programa GOEM, que aqui em São Paulo é conhecido como Juventudes Potentes, mas é um programa global que trabalha com a inclusão produtiva de jovens, né? E é um programa super fantástico porque envolve jovens nas soluções que são desenvolvidas para eles mesmos. Então acho que isso é muito importante e eu fico muito orgulhoso aí de ser o líder desse grupo aí super potente. Eu acho válido, antes da gente iniciar a conversa um pouco mais a fundo, explica, contextualize para a gente o que é a inclusão produtiva de jovens. Boa. Então, quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando não só de trabalho, mas também de formação, de educação. Então, quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente fala do mundo do trabalho e o mundo da educação, que é muito amplo, né? Então, a gente não se restringe ao mercado de trabalho formal e também não se restringe à educação formal. Então, existem muitas formações no mercado, muitas formações oferecidas por ONGs, que não necessariamente são ensinos técnicos, ensinos superiores, são formações ali que vão ajudar o jovem a desempenhar um bom papel, um bom trabalho, seja num mercado padrão, né, aquele mercado que você está empregado por alguém, ou no mundo em que você está fazendo seu próprio corre, então você que é você é um empreendedor, digamos assim, ou enfim, de maneiras informais aí que existem. Então, inclusão produtiva nada mais é do que essa pessoa que está fora do mundo do trabalho, fora do mundo dos estudos, retornar, ou então começar essa jornada nesses dois universos aí que existem, e aí sim ter um desenvolvimento não só no sentido de agregar para a sociedade, mas para si, um desenvolvimento individual. Então, isso é inclusão produtiva. E assim, dentro da inclusão produtiva, a gente entende que existe uma realidade muito ampla, né? Então, conta um pouco pra gente sobre as dificuldades dentro da inclusão produtiva. A gente tem muitos recortes diferentes aí quando a gente fala de inclusão produtiva, né? Então a gente pode falar de inclusão produtiva de 50 a mais, né? De um público-alvo aí de pessoas maiores de 50 anos que estão recomeçando a vida, ou então que foram ali, foram negligenciadas ao longo da trajetória de vida deles em vários aspectos, o que inclui a educação. Mas a gente também pode falar de inclusão produtiva, por exemplo, em juventudes, que é o que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. E em juventude, especificamente a juventude periférica. Né? A juventude que vivencia a realidade das comunidades nas periferias. Né? Então, quem está ali vivenciando é muito diferente da juventude que está mais próxima do centro, que tem uma condição financeira um pouco melhor. Então, acho que isso cria uma realidade paralela ao que é inclusão produtiva para juventudes no geral, quando você fala só do jovem periférico, né? E acho que as principais dificuldades que existem, aí não sou só eu falando, mas uma série de estudos que existem por aí, são muitas injustiças estruturais. Então existem muitas coisas que são postas aí já num sistema existente no Brasil, e você tem uma série de características ali que dificultam o acesso do jovem, tanto para a educação quanto para o mundo do trabalho, né? Então, principalmente hoje, acho que um dos principais fatores que existem é a logística, então é a mobilidade urbana. Então a gente está falando que a maior parte da oferta de emprego é nos centros. Sim. Então é muito mais próximo ali, Paulista, no Centro Velho. Então ali é onde se tem a maior concentração de oportunidades, a maior concentração de vagas de trabalho. E ao mesmo tempo você tem a maior população que interessa essa oportunidade vivendo lá no extremo, lá na periferia. Então um dado que a gente tem bem interessante numa pesquisa realizada sobre injustiça estrutural, feita com jovem e por jovem, é de que a média de locomoção de onde o jovem mora
até chegar no centro é de aproximadamente 1h30. Isso sem trânsito, isso você tendo uma realidade assim, tipo, mano, perfeita, exato. Sim. Mas a gente sabe que por conta da superlotação, por conta de muitas vezes o transporte público não ter tanta qualidade, muitas vezes não comportar o número de gente que precisa se locomover. Então a gente está falando de aproximadamente aí 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Então são 4 horas. Esse é um dos indicadores que existem em injustiça estrutural. E aí você pensa, né? 4 horas é o tempo que o jovem ficaria, por exemplo, numa faculdade. Sim. Ele estaria fazendo um curso técnico e ele tá passando esse período em um transporte público que não tem a qualidade, e a gente sabe que não tem. Então quando chove alaga, quando tá muito sol, a gente sabe que tipo, é aquela coisa insalubre. Então esse é um dos indicadores que existem que precisam ser levados em consideração quando a gente fala de inclusão produtiva de jovens. Então, seja no contexto educacional, das escolas e faculdades terem um entendimento de que o jovem vai passar por essa realidade e tem que flexibilizar horários. A gente a gente não vive num quartel, então todo mundo sabe que existem muitas dificuldades. É importante você entender isso, Sim. que o jovem ele, às vezes está trabalhando, às vezes ele está num outro contexto e para ele chegar na escola ele vai levar um tempo, então você tem que ser meia horinha flexível. Tipo assim, o que custa? Tipo, mano, meia hora não vai fazer diferença nas outras 4 horas que ele vai passar lá. Então você fechar a porta é literalmente você fechar uma oportunidade para o jovem. E o trabalho é a mesma coisa. Então a gente não pode partir do princípio de que todo mundo vem do mesmo lugar. Sim, então se a pessoa chega, o jovem principalmente, que vem dessa realidade, chega ali 10, 15 minutos atrasado, ele ser descontado do salário dele, isso é uma coisa muito ruim, porque a culpa, na maior parte das vezes, não é dele. Sim, com certeza. Então, tipo, eu entendo completamente a sua narrativa, porque eu sou estagiária de jornalismo em uma rádio que fica na Paulista e eu moro na Vila Guacuri, Extremo Sul. Então, assim, eu demoro cerca de 2 horas pra chegar no trabalho diariamente, porque quem mora no Guacuri sabe que nós temos o queridíssimo 5012, O inferno. o inferno da vida do trabalhador. E, tipo assim, muitas vezes eu sou chamada atenção, puxada a orelha justamente por chegar 5, 10, até 15 minutos atrasada, mas eu não tenho controle. Muitas vezes o ônibus literalmente quebra no meio de uma subida, eu tenho que descer do ônibus, subir tudo e pegar o ônibus lá em cima de Ou novo. esperar um Ou vir. esperar um outro. Então, assim, eu acho que quando as pessoas não têm noção dessa realidade, elas não entendem que atrasos são meio que necessários nessa existência, assim. E a gente tá na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca. As áreas periféricas são ramificadas. Então, são cidades dentro de outras cidades, né? Ali que acontecem. E é que nem você falou, o jovem, ele não tem essa acessibilidade, às vezes, porque falta a condução, falta o acesso, porque o ônibus, ou a qualidade do transporte público é muito decadente. E pegando essa perspectiva do jovem e tal, eu queria que você contasse um pouco da sua história mesmo. Que você é um jovem que já fez, eu conhecendo ele o tempo que eu já conheço, um tempo aí, já trabalhamos juntos, né, dentro do GOIN. Eu queria que você trouxesse isso, porque eu acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui. E essa questão do jovem periférico, que aí a gente vai trazer alguns termos que são utilizados dentro do programa do Juventudes Potentes, né? Que é essa questão do jovem que ele busca a oportunidade, que ele é do corre, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente. Então, a minha trajetória, ela também tem... também sou um jovem que vem da comunidade, que vem da periferia, que vem de uma família também que não é uma família abastada, né? Então, eu entendo bem essa realidade e minha trajetória tem tudo a ver com isso, né? Então, eu, na realidade, passei uma boa parte da minha vida morando lá no Jardim Capela. A gente passou durante pouco tempo viajando para alguns lugares, então quando criança. Então eu morei um tempo no Rio de Janeiro, morei um tempo no Espírito Santo também, mas para mim o Rio de Janeiro foi onde eu tive ali, eu comecei a ter consciência, ainda quanto criança ali, mas comecei a ter consciência de quem eu sou, da onde eu estava, esse tipo de coisa. E lá eu tive uma experiência de vida muito interessante, assim. Primeiro porque eu morava numa região muito próxima ali da CDD, né, da Cidade de Deus. Então, entre Jacarepaguá e Cidade de Deus. E ali, naquela época, era um período muito violento. E eu vivenciava essa violência todos os dias Diária, né? como uma coisa normal. Então, só depois de muito mais velho foi que eu entendi que aquilo ali não é o normal, aquilo ali não é legal.
Então já teve situação de entrar traficante dentro da minha casa, fugindo da polícia. E, tipo assim, a gente encarou isso como se fosse uma coisa normal, cotidiana ali. Já Gente acontecia, morta. né, ali. Exato, policial morto. Então, tipo assim, isso era uma coisa que eu vivia quando criança e não achava nada Incomum. incomum. Tanto que quando eu voltei pra São Paulo, né, a gente passou acho que 1 ano, 2 anos lá. Quando a gente voltou pra São Paulo pra voltar pra Jardim Capela, eu ainda quando criança eu falava pra minha mãe que eu, assim, né, criança inocente total, mas que eu sentia falta de dormir com o barulho dos tiros. Misericórdia. Que era uma parada todo dia, tipo, não era uma coisa, de Sim. vez em quando tinha. Mas é isso Era que todos você os falou, dias. né? Acabou normalizando a ponto de você se acostumar e sentir Exato. falta. Exatamente, pra mim era uma coisa natural, assim, não era uma coisa extraordinária, né? Depois que eu fui entendendo que isso não pode ser naturalizado, né? Então, quando eu voltei pra São Paulo, eu segui estudando em escola de bairro, né? Uma escola muito próxima ali da minha casa, uma escola que não era tão boa assim, não tinha uma grande qualidade, digamos assim. Pública. Exato, uma escola pública padrão, tal, ali de comunidade mesmo. E Isso, aí ali eu. só perguntando isso, você tava com qual idade já? Acho que os 7, 7, 8 anos, 8, né? tá. Então eu comecei a. Essas coisas todas eu vivi muito, muito Muito novo, né? Com cedo, né? 6, 5 anos, sei lá. Porque quando eu comecei, que eu tenho lembrança desse período, né? Então, comecei a estudar nessa escola, uma escola que tinha uma série de problemas assim, estruturais, problemas de professores, esse tipo de coisa. Então, acho que pra mim isso foi um impacto muito grande, assim, a diferença entre o aprendizado que eu tinha no Rio e aqui em São Paulo, né, na época. Muito, muito também porque a escola que eu frequentava no Rio era uma escola que ficava um pouquinho longe da onde eu morava, mas era uma escola, como se fosse uma escola de avenida, né, que são escolas um Uhum. pouquinho melhor. E aí, em São Paulo, que era uma escola totalmente de bairro, com uma realidade De completamente bairro. diferente, exatamente, completamente diferente. Então eu cresci nesse contexto até ali meus 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a entender que eu queria fazer alguma coisa, eu queria algo, né? Eu sempre tive uma coisa na cabeça assim de que eu preciso trabalhar, de que eu precisava estudar, de que eu tinha que ser alguma coisa na vida, eu tinha que. Então eu meio que tinha essa coisa de. Eu me encarregava de ser alguém que ia mudar a realidade da minha família. Eu A tinha essa. urgência juvenil, né? Que a gente se põe nesse Exato, lugar. exato. Então, eu até ouço assim que eu amadureci muito rápido, né? Muito rápido e eu acredito isso a esse período da minha vida que eu queria muito as coisas, eu queria muito crescer logo e trabalhar logo e estudar logo, esse tipo de coisa. E aí com 15 anos eu tentei entrar na ETEC, que era uma coisa que eu não entendia o que era na época ainda, mas o pouco acesso que eu tinha a pessoas que tinham estudado e tudo mais, me dizia que aquilo ali era uma coisa boa, que eu tinha que tentar aquilo ali, que aquilo ali era legal. Ensino, entre Exato, que outras aquilo ali coisas. era o que de fato era um ensino de verdade, diferente tudo mais. Era isso que eu ouvia. E aí eu tentei. Na época eu não consegui, porque era para fazer o ensino médio. Então na época eu não consegui para fazer o ensino médio. E aí eu tive um estalo que eu entendi que eu precisava, se eu fosse só pelo padrão da escola, tipo, só estudando ali na escola e tudo mais, eu não conseguiria passar em outras provas como eu não consegui passar na prova da ETEC na época. Então eu me dediquei a estudar fora, além do período escolar, e criei alguns grupos de estudo na própria escola. Então a gente ia, ao começar a gente ia antes para a escola e estudava entre a gente mesmo, assim. Eu levava alguns conteúdos, na época eu tinha um acesso à internet muito restrito, né, era um computador muito ruim, e 1 GB de internet, tipo, mano, mas era o que Coisa tinha. boa, coisa E eu boa. tava muito além ainda dos outros, né? Tipo, muita gente não tinha nada de nada, né? Então, o pouco acesso que eu tinha, eu entendia que eu precisava ajudar Compartilhar. outras pessoas nessa mesma pegada. Então, eu preparava material e tal. Isso que você está trazendo, eu acho até importante a gente ressaltar, né? A ETEC, FATEC, entre as outras coisas que a gente depois pode até falar um pouco, Uhum. é algo que é de oportunidade para todos os jovens, é Exato. gratuita. E o quanto que os jovens de periferia demoram, primeiro para saber o que é, Exato. segundo para entender que aquilo é uma oportunidade que cabe para Sim. nós, e terceiro, quando cai a ficha de que a gente não está preparado para acessar esses espaços. E isso, seja ETEC, ou depois, quando você passa o ensino médio, você vai fazer um Enem, Sim, ou com você quer fazer uma certeza. USP, né? Ou qualquer Exatamente. PUC, ou qualquer outra faculdade. Qualquer faculdade pública, Pública. assim, você entende que, tipo, pelo menos pra mim, por exemplo, foi, tipo, eu entendi que não era a minha realidade. Uhum. Porque eu não tinha, tipo,
estudei, era uma aluna boa dentro da minha realidade, na escola em que eu estudava, mas eu era boa ali. Não era Saindo suficiente dali não é o pra- suficiente. E o quanto que isso é pra mim também foi um choque de realidade quando eu fui, por exemplo, para a universidade. Fazendo já um recorte do que a gente tá falando aqui, conectando com a sua história. Porque quando eu fui para a universidade, mesmo a minha nota no Enem tendo sido uma nota consideravelmente boa, ainda assim era muito baixa comparado às outras formações. Então, qual era o mecanismo, por exemplo, que eu tive para acessar a faculdade? O ProUni. Que já é difícil por conta de, enfim, né? São vários Burocracia, recortes, né? Você tem que fazer um atestado de pobreza, o que eu acho que isso já é humilhação bastante. sim. Não basta você morar em área periférica, não basta você vir de escola pública, não basta você ser mulher, preta, e assim, todos os outros recortes, você ainda literalmente você tem que assinar um atestado. Então, o quanto que isso interfere no acesso. E aí tem até um dado, eu não vou lembrar agora a porcentagem, que a gente até viu esses dias, foi até a Yasmin que comentou comigo, do acesso à faculdade pública e à faculdade privada, Privada. que as pessoas, que os jovens, em sua maioria, pagam. Jovens periféricos Sim. pagam a faculdade porque não conseguem acessar as escolas públicas. O acesso à faculdades públicas, ele é feito por pessoas que têm condições Pra o elite, suficiente né? para pagar uma faculdade privada, mas a faculdade privada está sendo paga por pessoas que não têm condições É. de pagar essa faculdade. E aí eu volto para sua conversa, né? Enquanto que para você foi importante, por exemplo, você criar um grupo de estudos, que geralmente em escola pública não existe. Porque as pessoas já classificam aquilo como uma coisa muito chata, estudar. Só que a partir do momento quando você tem uma movimentação de jovens que querem buscar oportunidades diferentes daquela realidade, isso movimenta diferente, né? Exato. E eu acho que isso também conversa muito com a forma como você fala com quem, com seu interlocutor, né? Com quem, como que você faz com que esse grupo de jovens se interesse pelo assunto, se interesse por estudar e aí sim comece a de fato se movimentar. Então, o ambiente escolar, principalmente nessas escolas que estão nesse contexto, ele muitas vezes não é favorável para o interesse do aluno. Então, assim, você tem que aprender X, aprender o plano cartesiano porque vai cair na prova. Isso não é suficiente para despertar o interesse do jovem. Então, você precisa explicar, pô, por que você tem que aprender tal coisa? Pô, é para você usar isso aqui no seu dia a dia, é para você usar isso aqui, é para você fazer isso aqui. Pô, então é para você fazer uma prova. Você sabe que existe, porque não é só a questão de eu não passar no vestibular, é eu não saber que existe aquilo ali. Então Sim. isso por si só já é uma grande injustiça. Se é algo público e eu não sei que existe, isso automaticamente já vai me deixar mais distante daquela parada. Tem Exclui, uma. né? Exato, teve uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente. Nós estivemos no Centro Cultural de São Paulo, que fica na Vergueiro. Uhum. É um espaço público, é um espaço aberto, um Super espaço que bacana. qualquer pessoa pode acessar. E a gente levou um grupo de jovens lá. E assim, um grupo de jovens já com 25, 26 anos, né? Um grupo de jovens um pouco mais velhos, né? E aí chegando lá, a galera falou, tipo assim, pô, que espaço legal, mano. Tipo, quanto que é pra alugar aqui? Tipo, como que eu faço pra vir e tal, não sei o quê. E não houve, tipo, a coisa do, putz, isso aqui é público, isso aqui eu posso vir em qualquer hora, posso vir em qualquer dia, tipo, porque é um espaço público, né? Sim. E aí quando você acessa, você vê que tem uma galera lá dançando, tem uma galera praticando. Sim, tem uma Tem biblioteca. uma biblioteca, tem um pessoal fazendo teatro, uma série de coisas. E aí você vê e nitidamente assim você percebe que é um ambiente que não é um ambiente frequentado pelas pessoas da periferia. Sim. Então é um espaço público, num ambiente elitizado, com acesso para pessoas elitizadas. E até mesmo isso foi uma coisa que me pegou muito. Tinha uma exposição e a linguagem que era utilizada na exposição, eu tinha dificuldade de entender. Então você imagina uma pessoa que não teve a possibilidade de estudo e que poderia estar sendo naquele lugar. Tipo assim, se você não consegue ler o que está escrito na parede, você imagina para você se sentir bem ali. Sabe? Você Sim. tem aqueles Aí- cafés super chique, aquela coisa toda. E aí você não sente bem porque não. E é público. A tá Fora- ligado? você não pertence àquele espaço. E Exato. fora o fato de, tipo,
não ter o pertencimento, eu acho que a gente tem muito. Existe muito a famosa síndrome de vira-lata, de que a gente entende que espaços públicos não são bons. Então, É. tipo, você visita um lugar desse, com certeza não é um espaço público, porque ele é muito bom pra ser público. Então, eu acho que isso também é um impeditivo muito grande. Óbvio que a falta de acesso à informação, da existência desses lugares, é também um grande impeditivo. Mas eu acho que realmente o fato de muitas vezes a gente não entender que espaços públicos podem ser bons e interessantes o suficiente fazem com que as pessoas não queiram acessá-los. Não entendam que. E desculpa, né? Cortei Não, você, tudo mas bem. o que eu ia complementar você, na verdade, é o quanto que isso é ruim. Por exemplo, a ETEC é um ensino técnico que durante muito tempo foi colocado como elitizado. Eu lembro que quando eu era adolescente, todo mundo falava da ETEC, mas era uma coisa assim, tipo uma escola particular, uma coisa muito distante, enfim, de vários jeitos de você acessar. E na verdade não era, era uma prova que você tinha que fazer para mostrar ali a sua habilidade como aluno, basicamente, né? E hoje a ETEC ela tem essa duplicidade, né? Ela tem o ensino técnico e o ensino médio, né? Antigamente ela também tinha, mas muito mais focado para o mercado de trabalho. Hoje ela tem uma vasta, né? São vários outros cursos de tecnólogos. Nossa, não saiu a palavra. Tecnólogos. Isso. Então, é muito difícil você parar para pensar que, por exemplo, você que tá ali, um jovem, sei lá, você tá querendo mudar seu ponteiro, ajudar a tua família, e aí você tem que falar, que ainda chega esse ponto. Você vai chegar, mas eu acho que me adiantando, né? Você chega naquele ponto assim. Eu tenho que estudar em um lugar de qualidade, para mim cursar uma faculdade de qualidade, ou ter acesso a oportunidades para que eu possa ser um empreendedor ou algo do tipo. Mas eu tenho que trabalhar. Sim. Mas eu tenho que ser arrimo de família, porque minha família depende de mim também, né? E aí, não cortando a sua trilha, né, sua cronologia, mas eu queria que você trouxesse também essa perspectiva. Gente, só para contextualizar, a gente está com vários ruídos externos, mas lembrando que nós somos um podcast que está sendo feito na laje, então os barulhos externos vão acontecer, desde carro, do ovo, a um Ao funk, a um louvor, de repente. um galo, uma moto, enfim, mas esses barulhos fazem parte do podcast, porque a gente está no meio da favela, gente. Então é isso. Perfeito. Vou passar a palavra. Não, eu queria, na verdade, traçar um paralelo, assim, trabalhando com juventudes e com equipamentos que atendem juventudes, com ONGs, né, principalmente, que atendem jovens, escolas que têm um engajamento um pouco maior, pensando na juventude que está ali também. Então, muito pensando nisso, uma coisa que existe e que é bem interessante, assim, de contar, que a maior parte dos gestores, quando vão conversar comigo, para a gente pensar num apoio financeiro que pode acontecer para a organização, ou participar de algum projeto dentro do Juventudes Potentes, alguma mesa de trabalho, coisas do tipo, uma coisa que sempre é dita para a gente é que a maior concorrente dessas organizações é o tráfico. E por que isso acontece, né? E aí, ouvindo falas de vários gestores, né? Muito porque o tráfico oferece ali um recurso imediato. Então você está ali na ONG para estudar, mas você não vai começar a trabalhar mês que vem. Você vai levar um período até você se formar, até você conseguir ir para o mundo do trabalho de alguma maneira. Então isso leva um tempo. Quando a gente está falando da criminalidade, a gente está falando que, pô, o mesmo cara ele vai chegar e você falar assim, pô, faz ali um corre para mim aqui, ó, 50 conto na sua mão. Tá ligado? Hoje, né? Agora. Exato. E não é. Eu acho que uma coisa que é bem interessante também de contar é que, assim, a imagem do criminoso, muitas vezes, não é a imagem que a gente vê na televisão. É algo completamente diferente. Sim, com É alguém certeza. que é alguém que seduz o jovem, que seduz a criança, e muito num discurso de, pô, tô de carro legal, olha aqui e Ostentação, tal. né? Exato. E não é uma coisa tipo assim, haha, eu sou do mal. Não existe essa parada, né? É bem diferente do que a gente vê na televisão, enfim, que a gente vê encenando por aí. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que a realidade da juventude, principalmente após a pandemia, que foi quando você teve um número, infelizmente, de pessoas que acabaram vindo a falecer, que ficaram doentes e sequelados por conta disso, muitos jovens tiveram que ser o arrimo da família, tiveram que ser o responsável por colocar a comida no prato em casa. E aí é onde você tem uma margem para que a criminalidade se aproveite disso também. E aí você consegue levar isso para outros lugares. Por exemplo,
Se o jovem ele tá num contexto extremamente vulnerável, que ele tá passando fome, que a família dele não tá legal e tudo mais, entre fazer a faculdade e trabalhar num lava rápido, que ele vai ganhar ali um dinheirinho no dia, ele vai trabalhar no lava rápido. Porque a A- fome dele, o que ele precisa É de resolver imediato. é de É de imediato. imediato. Ele não pode esperar 4 anos, ele não pode esperar 3 anos. Então, isso acaba sendo algo muito. Você concorre uma concorrência desleal. Agora, o que é importante? É esse olhar no sentido de que não é que o jovem ele tá indo. Ele não quer nada com nada, por isso que ele tá indo lá pro Lava Rápido. Mas você entender que o jovem. O contexto dele tá levando ele para esse lugar. Não significa que todo mundo vai ser assim. Isso não é uma regra que todo mundo é assim. Mas você precisa ter um entendimento de que quando esse jovem ele vem desse contexto mais vulnerável, a probabilidade de ser realidade é muito maior. Sim, com Da certeza. necessidade dele ser maior do que o desenvolvimento a longo prazo. Falar de longo prazo com um cara que está passando fome é muito difícil. É muito difícil. Então, esse é o contexto existente e é um desafio muito grande para você trabalhar com esse tipo de jovem. Por isso que quando a gente vai desenvolver um curso, vai desenvolver uma formação, levar uma coisa nova para o jovem e tudo mais, é importante que faça-se o possível para você dar subsídio para o cara estar lá. O Então, mínimo, pô, né? exato, se você vai fazer um curso e você está exigindo que ele tenha 6 horas por dia livre ali e tudo mais, cara, obviamente se não for uma faculdade, coisa do tipo, tenta dar uma bolsa pra ele, tenta oferecer alguma coisa, nem que seja pra ele pagar pelo menos a internet. Sim, com Né? certeza. Então esse é o tipo de coisa que é uma prática muito importante e que enquanto a gente não olhar para esse lado, a gente vai continuar tendo índices de evasão que são de 50%, 70% nesses contextos de formações aí. Sim. Acho que é legal, você trouxe um ponto que a gente conversou no episódio, no episódio com a Carla e o Léo. Sim. Que eles até trazem isso nas falas dele, eles são do universo artístico, né? E eles falam o quanto isso impede o acesso à oportunidade mesmo. A Carla mesmo, ela trouxe na fala dela a questão do impedimento ser a questão da locomoção, porque você vai fazer um curso. O curso não te dá recurso. Mas aí você tem que pensar que você tem um transporte, alimentação, mínimo, isso mínimo, né? Pra você ir. Ou senão, quando dão, tipo, a gente vai te dar uma ajuda de custo. Aí é um curso onde você tem que fazer presencialmente. No caso dele não, no caso da Carla, era um curso presencial. E aí era um custo, tipo, que não cobria nem a Sim, passagem. ela falou que ela recebia R$ 400, ela tinha que pagar 500 de Só de transporte. condução. Porque tinha que ir todo dia, ainda tinha as apresentações. Então, assim, o quanto que esse contexto também, algumas vezes as pessoas distorcem, né? De tipo, eu vou te dar a oportunidade, vou te dar o acesso, né? Uma ajuda de custo, mas não pensa que, tipo, olha, quanto que esse jovem vai gastar para vir para cá? Voltar. Quanto que ele vai. Será que ele vai ter alimentação? Não pensa, porque às vezes você tem uma puta oportunidade. Você até tem uma bolsa, mas as outras coisas te faltam, né? E aí você tem também uma cobrança meio que invisível também da sua família, falando, você tá fazendo isso, só tá Exato. gastando, né? Isso é uma realidade assim muito muito presente. Assim, acho que um dos grandes desafios de você manter jovens, para contextualizar, né, antes, o núcleo jovem do programa, ele é um grupo de jovens que aconselha as ações do programa. Então, tudo que o programa vai fazer de novo, vai lançar um produto novo, vai lançar um projeto novo, vai mudar de nome, por exemplo. A mudança de nome, né, de Global Opportunity Youth Network para Juventudes Potentes foi provocado e feito por jovens do Sim. núcleo. Né? Então, esse é um grupo de jovens muito importante para a gente. Se a gente não valoriza eles nos momentos em que a gente os convida, por exemplo, vai ter uma imersão lá, ou então a gente tem um painel, a gente precisa de pessoas para falarem lá, dificilmente você vai ver os Juventudes Potentes em algum lugar para falar no papel de speaker ali, né, de convidado, e não vai ser um jovem. É muito Sim. difícil, a não ser que seja uma temática Muito extremamente específica, ou então que exija um arcabouço teórico muito grande e que isso leva tempo de fato, tirando esse contexto, quase sempre é um jovem falando. E esse jovem, para estar lá falando, você não pode simplesmente pegar e falar assim, pô, vai lá, vai lá, fala e já era. Esse cara também, para ser colocado num lugar de protagonista e não de objeto,
ele precisa também ser valorizado. E Sim. essa valorização precisa acontecer através de recursos, através de dinheiro, Sim. literalmente. É entender realmente a individualidade das pessoas, né? As pessoas não são receitas de bolo, elas têm suas individualidades, elas têm suas realidades, elas vêm de locais diferentes, com narrativas diferentes. Então, eu acho que realmente quando se trata dessa juventude, para que você valorize ela da melhor maneira possível, é você entender a individualidade de cada pessoa. Por exemplo, isso que você está falando dos eventos em que você coloca jovens. Eu acredito que você provavelmente busque jovens que entendam mais daquele assunto, que você entende a individualidade dele, e você não vai pegar uma pessoa que não gosta de falar daquilo e jogar lá. Eu acho que para você atrair a atenção de uma pessoa jovem, eu falando como uma pessoa de 22 anos, é realmente você respeitar e entender a individualidade do outro. Exato. De tipo, eu gosto de fazer isso, então você me coloca para fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, então assim, se existir um momento em que eu tiver que fazer, ok, mas se eu puder evitar e você me ajudar a evitar, vai ser melhor ainda. Exato. Então eu acho que é realmente entender que pessoas não são receitas de bolo, cada uma existe de uma forma diferente, assim. Sim, não, e eu falo com. Eu já estive envolvido com muitos programas, com muitos projetos diferentes ao longo da minha trajetória aí. Então, o que diz respeito à juventude, à valorização, o Juventude Exponente, na minha opinião, ele é muito assertivo no momento em que ele não trata o jovem que está ali falando como um totem de papel, sabe? Tipo assim, Você tá falando, tá bom. porque seria, tipo assim, seria muito ruim, por exemplo, a gente vai fazer um evento para falar de uma pesquisa X lá. E aí o jovem vai subir no palco, ele vai ficar sentado lá pelo simples fato de que ele é um jovem negro. Só isso não pode ser suficiente. O que eu quero dizer é assim, você colocar ele só porque você quer falar enfeite, que você tem, né? eu vou falar que tem um jovem negro aqui, então vou colocar ele lá pra ficar lá. Isso não vai resolver nada. Isso na verdade é muito ruim, porque você não tá dando protagonismo pra ele. Você objetifica a pessoa, Exato. né? Agora, pô, o MC do evento, o mestre de cerimônia do evento, é um jovem negro que quer e que ele gosta daquela parada, que é o objetivo dele, puta, isso é fantástico, pô, isso é maravilhoso. Pô, teve jovens que estavam fazendo a mudança do nome com a gente, que são jovens que trabalham com comunicação. Pra ele, é muito valoroso depois ele pegar e falar, pô, gente, ó, eu ajudei na construção, na mudança de um nome de um programa global aqui em São Paulo. Sim. Tipo assim, isso é muito legal. Então, aí você pega uma coisa que poderia ser, que se você não valoriza, é uma coisa super ruim, e transforma numa coisa super legal pro jovem, pra gente enquanto programa, porque a diversidade é o que mais traz as coisas positivas pro programa, isso sem dúvidas. Então, nós temos jovens que são jovens PCD, por exemplo, no nosso grupo, no núcleo jovem. Pô, esse é o jovem que vai trazer pra gente um olhar de tipo assim, o evento que você tá fazendo no lugar é acessível? Porque pra não é todo só mundo? o jovem. Porque não é só ele que vai acessar, está né? nessa condição. Você tem muitas outras pessoas que também, pô, de repente, Sim. é um espaço super legal, de troca super legal. A gente tá falando de diversidade e o espaço não é. Diverso. Aí não faz sentido. Dentro da ETEC classe descentralizada, tem um cuidado pro jovem que tá chegando agora, que é o primeiro semestre. E aí, a ideia ali, por mais que esteja no módulo, né, no papel, tá escrito que ele tem que começar aprendendo matemática financeira, na realidade, os professores, justamente pela sensibilidade de entender que é um jovem mais vulnerável, começa ensinando matemática básica. Começa ensinando subtração, divisão, multiplicação. Volta, né? Volta e de uma maneira, assim, extremamente interessante na hora de contextualizar do porquê que ele está aprendendo aquilo. Porque você não tem só, como eu comentei, você não tem só os jovens ali naquele ambiente, mas tem pessoas um pouco mais velhas, que já têm um pouco mais de experiência e que já não se lembram mais desse tipo de operação. De raiz quadrada. E aí, quando ele ensina, ele mostra por que você tem que aprender isso. Então você utiliza isso nesse momento. Tanto o técnico quanto o tecnólogo, a grande vantagem, na minha opinião, é essa parte prática. É mostrar por que você tem que aprender aquilo ali. E não simplesmente a base teórica e vida que segue. Tipo, básica tem que aprender porque tem que aprender. Mas tem sim a parte técnica que é bem, bem legal. Jonathan, você trouxe diversos contextos e eu acho que, tipo, agregou muito para as pessoas jovens que assistem a gente, para elas poderem entender que elas podem sim entrar no mercado de trabalho, elas podem sim ter empregos dignos.
E eu queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas, uma mensagem direta falando para elas o que elas podem, o que elas não podem e o que você deseja falar diretamente. Boa, eu queria, na verdade, fazer duas falas super breves aqui, mas a primeira delas é dizer que tudo que eu passei aqui, tudo que eu contei um pouco da trajetória, desde a parte que envolve uma violência, quanto injustiça estrutural, quanto, enfim, várias coisas que eu comentei aqui, assim como aconteceu na minha vida, acontece na vida de vários outros jovens, e isso tudo é um cenário. Eu gosto de encarar dessa maneira. Tudo isso é um pano de fundo para a história de cada um desses jovens que está vivenciando aquilo que eles estão vivendo agora no momento. Mas isso não determina onde eles vão estar. Então isso tudo é muito importante para a construção de quem nós somos. Então a construção de resiliência, a construção de criatividade e tudo mais, isso é muito importante, mas isso não vai definir aonde a gente vai chegar. Então isso é muito importante para que saibamos de onde a gente vem, para aí sim começar a pensar para onde a gente vai. Então isso é muito importante. E outra coisa que eu queria deixar é que o Juventudes Potentes, como eu comentei, a gente fala de várias coisas aqui que ele faz, e, enfim, de sensibilização de empresa, de articular programas para jovens e tudo mais, mas a coisa mais importante que a gente tem é um negócio chamado rede de oportunidades. Então existe um canal onde a gente manda vagas de trabalho, vagas de formação, dicas de como se comportar numa entrevista de emprego, como fazer seu currículo, tudo através do WhatsApp, que é o melhor canal para se comunicar com um jovem mais vulnerável, jovem potência. Tudo pela questão, né, de como a gente discutiu aqui, de inventar uma plataforma nova, tudo isso pode acabar exigindo do jovem que ele baixe algo que às vezes não cabe no celular, coisa do tipo. Então a gente se comunica muito pelo WhatsApp. E para acessar a rede de oportunidades é muito simples, você pode procurar no Instagram Juventudes Potentes, e aí lá você vai ter um dos links lá na bio, é o link da rede de oportunidades. Uma vez estando lá nessa rede de oportunidades, você não vai ficar recebendo mensagens mandando voltar, caso você queira sair em algum momento, é completamente livre, quiser voltar, a mesma coisa. Mas a gente não vai ficar mandando mensagem, cobrando, nem nada do tipo. Existe um trabalho de curadoria dessas vagas. Então tem uma galera que trabalha só olhando vaga a vaga, oportunidade a oportunidade, para garantir que não vai ter nada lá que tem que pagar depois, ou aquele tipo de curso que ele fala que é um jovem aprendiz, chega lá e tem que pagar um curso para fazer a vaga, e aí não existe de verdade, é só um golpe, né? Então a gente garante que isso não existe na rede de oportunidades, que também promove ali várias outras coisas que são exclusivas da rede, né? Então, vagas que parceiros nossos buscam a gente para poder divulgar para o Jovem Potência, a gente só divulga lá. Então é um canal muito importante, muito interessante. É algo que a gente quer cada vez mais crescer. Só esse ano serão mais de 1.000 vagas já divulgadas. Até aqui nós já temos um número que vai concluir no final do ano lá 1.000 vagas oferecidas para os jovens. E é uma coisa muito bacana. Então acho que o primeiro passo para que você tenha a transformação de vida é acessar oportunidades, e o que a gente tem oferecido é justamente o acesso à informação para que aí sim o jovem possa trilhar o caminho dele, seja lá qual for o que ele quer seguir. Perfeito, perfeito. Bom, gente, hoje o nosso episódio está chegando ao fim. Foi um episódio, como a gente começou, né, no início aqui dessa conversa, um episódio super importante, super relevante, trazendo essa contextualização de acesso a oportunidades, a vagas de emprego, a educação em territórios periféricos de maneira geral. Então, Jonathan, queria te agradecer sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e de trazer essa perspectiva não só do trabalho que você atua, mas a sua história também, que foi super rica. Então, quero agradecer muito a sua presença e acho que, quem sabe no futuro, mais entrevistas, né? E Com mais outras certeza. perspectivas. E aí depois também a gente vai colocar nas nossas divulgações também o link do Juventude, a gente vai fazer, né, esse merchanzinho ali Perfeito. para vocês, mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que o acesso tá aí, que a gente tem um caminho bacana para acessar. Então, muito obrigada. Boa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jonathan. Como o Jonathan disse, vocês podem encontrar um pouco do trabalho dele no @Juventudes Potentes. E a gente pede para que vocês sigam a gente nas redes sociais. No Instagram é @PodNaLaje. E se inscrever aqui no canal do YouTube. E a gente também tem esse áudio disponível no Spotify. É isso, obrigada e até o próximo episódio. O Pod na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Merak, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @PodNaLaje. Convidado do dia, Jonathan Salles. Apresentadoras, Ana Eurico e Yasmin Isidoro.
Direção de arte, Daúde Melo. Direção de cena, David Braga. Visagismo, Matheus Gadelha. Assistente de set, Carla Dionísia. Mídias sociais, Carla Dionísia. Estagiária, Lu Eurico. Técnica de áudio, Luiz Henrique. Câmera, David Braga. Técnica de iluminação, Daúde Melo. Produção executiva, Ana Eurico. Roteirista, Yasmin Isidoro. Co-roteirista, Ana Eurico. Edição, Yasmin Isidoro. Locução, Ana Paula Pereira.